Bom dia, meus queridos. Hoje daremos continuidade ao capítulo 11, Brasil Império Segundo Reinado. Falaremos aí sobre a economia na página 40. A emancipação política do Brasil em 1822 não garantiu ao país avanços ou mudanças na economia. Durante o século XIX ainda predominavam as mesmas características econômicas. País agrícola, latifundiária, exportadora e baseada na mão de obra escrava. A partir de 1840, o café passou a ser a grande riqueza de exportação. É muito importante lembrar que a escravidão foi um grande empecilho para o desenvolvimento do comércio interno, pois os trabalhadores escravos não tinham condições de consumir as mercadorias produzidas. As lavouras de café foram expandidas pelo Vale do Rio Paraíba e pelo Oeste Paulista. A terra de cor avermelhada propiciou o desenvolvimento das fazendas e os portos do Rio de Janeiro e Santos escoavam a produção. Vocês podem ver bem aqui neste mapa como estavam divididas as lavouras de café no interior de São Paulo. As primeiras fazendas de café foram estabelecidas no Vale do Paraíba, em Vassouras, Valença e Barra Mansa, e apresentavam tecnologia bastante primitiva, que causava o esgotamento do solo em pouco tempo. A mão de obra era escrava e era utilizada em larga escala. No interior da fazenda eram elaborados de forma artesanal os instrumentos necessários à produção, rodos para a secagem do café no terreiro, sacaria, ferramentas, entre outras. O transporte do café até o porto do Rio de Janeiro era realizado por tropas de mulas e não havia separação entre os produtores e os exportadores. Geralmente o fazendeiro tinha um depósito próximo ao porto, onde armazenava, comercializava e organizava a exportação do produto. A produção de café no Rio de Janeiro teve seu apogeu aí em 1850, iniciou o declínio em 1870. Os grandes fazendeiros eram também os membros integrantes da corte, ministros e pessoas ligadas às decisões políticas. O fato de os fazendeiros da corte necessitarem de mão de obra contribuiu aí para que a escravidão se estendesse até 1888 aqui no Brasil. As fazendas do Oeste Paulista se localizavam em Bragança, Itu, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e Bananal. Se desenvolveram pouco mais tarde e usufruíram aí das experiências dos fazendeiros do Vale do Paraíba. As técnicas mais apuradas e a mão de obra imigrante garantiram maiores lucros aos cafeicultores. Nessas fazendas, os pés de café ficavam próximos uns dos outros, o que permitia plantar mais em menor espaço, acarretando aí maiores safras. As famílias estrangeiras que vieram trabalhar nessas plantações também contribuíram com seu conhecimento técnico. Uma delas foi o plantio de roças de subsistência que entremeavam as carreiras de café, né? Tal prática fornecia alimentos para os moradores da fazenda, além de muitas vezes gerar excedentes para a venda no mercado interno. Os fazendeiros paulistas promoveram alianças e sociedades comerciais com exportadores, que, conhecendo melhor a dinâmica dos mercados internos, garantiam aí maior lucro na venda das safras. As ferrovias foram estabelecidas na região para levar o produto até o Porto de Santos, e isso gerou mais eficiência e agilidade aí no transporte de café e de passageiros, contribuindo assim para o desenvolvimento no interior paulista, né? Como vocês podem ver nessa imagem, aí está o interior de uma casa de máquinas em uma fazenda de café no Oeste Paulista. Ainda que as características da economia brasileira durante a maior parte do século XIX tenha sido agrícola, monocultora, porque era o único produto, e voltada para a exportação durante o Segundo Reinado, o Brasil viveu um período de desenvolvimento da indústria. Esse desenvolvimento foi denominado de surto, em razão de sua curta fase. Um dos responsáveis por esse processo foi Irineu Evangelista de Souza, que de origem humilde, Irineu recebeu o título de barão e depois visconde de Mauá, por sua contribuição à indústria do país.
ele se associou aos banqueiros mais prósperos da Inglaterra e desenvolveu inúmeros projetos, como a criação do Banco Mauá e Companhia, que contava aí com filiais na Argentina, no Uruguai, na Inglaterra e na França. As iniciativas empresariais aí de Visconde de Mauá na economia brasileira foram decisivas para lançar a semente da modernização no Brasil imperial. A expansão da rede ferroviária, do transporte marítimo e da iluminação de gás, por exemplo, deve-se muito ao seu espírito empreendedor. Até então, o Brasil estava ligado economicamente à Inglaterra pelos tratados de comércio firmados aí em 1810 e ratificados aí em 1826. Por esses acordos, os produtos ingleses pagavam tarifas alfandegárias baixíssimas, e tal fato significava um grande entrave aí ao nascimento de uma indústria nacional que pudesse competir em preço e qualidade com as mercadorias inglesas. Somente a partir aí de meados de 19, lenta e gradativamente, a situação começou a se modificar. O Brasil determinou a chamada Tarifa Alves Branco, a qual alegava de 30% a 60% das taxas cobradas pela entrada de produtos importados no país. A intenção do então ministro da Fazenda, Alves Branco, era encarecer o produto estrangeiro e diminuir o déficit do Estado e proteger o capital nacional, canalizando-o para o investimento na produção industrial. Foi exatamente nesse contexto aí que Visconde de Mauá passou a investir e acreditar no processo de industrialização do país, do Brasil. Contudo, a falta de apoio e de interesse do próprio Estado, a posição de Mauá contra a guerra aí do Paraguai e a força do imperialismo inglês no Brasil, somadas a uma série de investimentos arriscados, causaram aí a derrocada dos negócios. As empresas de Mauá sofreram fortes crises financeiras e acabaram falindo posteriormente. Aí está a foto do Visconde de Mauá, Contribuiu muito para a industrialização no Brasil. Bom, a cultura e a sociedade. Durante o segundo reinado, as transformações políticas e econômicas começaram a gerar mudanças sociais. Com o aumento do processo aí de urbanização e a progressiva substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre e imigrante, a Inglaterra, que havia promovido a Revolução Industrial a partir da segunda metade do século XVIII, desejava ampliar seu mercado consumidor. Por isso, estabeleceu aí o Bill Aberdeen, que é a lei que proibiu o tráfico negreiro. A lei britânica teve impacto na economia do Brasil, pois diversos navios brasileiros foram apreendidos e os escravos libertados. As próprias autoridades brasileiras reiteraram a lei inglesa, criando a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibia a entrada de novos escravos no país. O fato gerou mudanças na dinâmica populacional, aumentando aí o chamado tráfico interno ou interprovincial. Esse movimento aí consistia no deslocamento de escravos das áreas com menor movimentação econômica no período, sobretudo norte e nordeste, para as regiões em que a economia estava aquecida, como o sudeste. A tendência então era que o número de escravos diminuísse com o passar do tempo, pois a taxa de natalidade e a expectativa de vida entre eles era baixa. Tal situação foi só um dos motivos que levou as autoridades brasileiras a incentivar a vinda de imigrantes, para o país, principalmente para o trabalho na lavoura. É importante salientar que o outro motivo foi o lucro, pois os proprietários de escravos não desejavam mais investir capital na compra de mão de obra, quando poderiam contratar trabalhadores livres. As primeiras famílias imigrantes vieram de países como a Alemanha, Suíça, Bélgica, Japão e Portugal, além de regiões do que atualmente denominamos Oriente Médio. A maioria se dirigia para as fazendas de café do Oeste Paulista, estabelecendo um contrato de parceria, no qual o fazendeiro interessado na utilização de mão de obra imigrante pagava as despesas da viagem e a instalação da família no Brasil, que englobava a compra de itens domésticos essenciais, ferramentas para o trabalho e alimentos. Uma vez instalada na fazenda, a família recebia determinado número de pés de café
pelos quais se tornava responsável. O lucro resultante da produção era utilizado para pagar as despesas adquiridas pela família com o fazendeiro. Quando a dívida estivesse paga, a família imigrante ficava com lucros das próximas colheitas. E assim foi acontecendo a vinda dos imigrantes para o Brasil, né? Após o fracasso dos contratos de parceria, o governo resolveu investir no processo imigratório, tomando para si a responsabilidade de promover a propaganda no Brasil e no exterior, de forma a atrair novos trabalhadores. Passou também a subsidiar os custos com a vinda dos imigrantes, pagando as despesas da viagem e garantindo um salário mensal às famílias. Na região sul, o Estado, em parceria com alguns empresários, chegou a subsidiar a doação de terras para a instalação dos imigrantes, buscando assim incentivar a formação de pequenas propriedades agrícolas, nas quais deveria ser realizada uma agricultura de subsistência, voltada ao abastecimento interno. Iniciou-se então uma grande vinda migratória para o país, formada aí principalmente por alemães e italianos, né? Foram os que mais vieram para o Brasil. Aí tá, italianos recém-chegados à hospedaria dos imigrantes em São Paulo. Leis das terras. Com a chegada dos imigrantes e com o aumento da população urbana, os integrantes da elite, especialmente da agrária, passaram a temer uma invasão ou perda de suas propriedades. Esse temor levou diversos imigrantes e integrantes do governo e também proprietários de terra a pressionar o imperador pela elaboração de uma lei que garantisse a posse das terras a seus donos e impedisse o acesso de outros grupos para comprar ou a ocupação de propriedades, né? Dessa reivindicação das elites resultou a promulgação da Lei de Terras em 1850. Ela determinava que a propriedade de terras no país somente seria reconhecida por meio da posse de um documento assinado por um juiz comprovando sua obtenção pela compra. Aos imigrantes ficava vetada a possibilidade de comprar terras em seus 3 primeiros anos de permanência no país, e a essa lei seguiu-se a criação de uma série de documentos falsos emitidos por juízes corruptos aos seus pares da elite brasileira, garantindo a esse grupo a posse de terras e evitando que pessoas mais pobres pudessem ter acesso a elas. Assim, a concentração de terras produtivas nas mãos de grandes latifundiários, que havia sido confirmada pela Constituição de 1824, foi reforçada pela Lei de Terras. Durante o segundo reinado, a década de 1850 ficou conhecida como um período de estabilidade financeira e de calma. A estabilidade financeira foi conquistada aí com o desenvolvimento da economia cafeeira e com o surto de industrialização, e a calma adveio aí da trégua dada pelas revoltas internas que acompanharam a vida do Brasil emancipado, né, desde 1822. O estabelecimento da Lei de Terras e a chegada de imigrantes deram suporte à estabilidade econômica e foram fatores importantes para as mudanças sociais que estavam em curso e consolidaram a partir de 1850. Os integrantes da elite passaram a seguir a moda europeia, os centros urbanos foram modernizados, novos projetos arquitetônicos com espaços públicos foram realizados. O Rio de Janeiro eram perceptíveis as mudanças trazidas pelo fim do tráfico negreiro e pelo incremento do processo de urbanização. O modelo para a implantação de uma nova urbanização era a cidade de Paris. Entretanto, no Rio de Janeiro, a reforma da cidade precisou incluir, além dos bairros elegantes, aqueles onde habitavam os trabalhadores pobres, escravos e livres. Em algumas áreas do Rio foram construídos casarões que lembravam palácios, ruas com calçadas e jardins públicos. Também foram feitas melhorias, como calçamento, arborização, iluminação a gás, bondes, imobiliário de rua. Algumas ruas, como a do Ouvidor, se especializaram no comércio de artigos sofisticados, modistas, floristas, joalheiros e assim por diante, né? Bom, gente, ficamos por aqui. Eu quero que vocês agora respondam as atividades, começando aí da página 43, página 45, que é uma interpretação de documento, depois 48 e 49.
Bons estudos e até a próxima aula.